O retrato estava pendurado no alto do corredor, uma moldura de ouro que parecia sugar a luz dos lustres e devolver só a presença do homem que nele sorria. Julia parou no meio do mármore frio. A colher que segurava no saco plástica, destino do balaio do teste de entrada, deslizou da sua mão e bateu leve, um estalo seco que ecoou como um aviso. Por um segundo o som não lhe pertenceu. Tudo ali parecia feito para não ter ruídos, para que qualquer som destoante chamasse a atenção. Ela inclinou a cabeça. A fotografia mostrava um homem num terno escuro, o cabelo penteado para trás, o queixo levemente erguido, como quem se acostumou a ser olhado. Havia um sorriso contido, desses que não se escondem por inteiro e ao mesmo tempo não se dá por inteiro. E por baixo do vidro, uma placa com letras miúdas. Jacob Hartford. O que... A pergunta não saiu. Saiu outra, rachada, menor, direta do fundo da garganta. Senhora, por que o pai da minha filha está ali? A frase, dita com a respiração ainda presa, atravessou o corredor como um sopro. Não era só a curiosidade, era o choque de uma vida inteira comprimida naquele segundo. Julia sentiu as imagens dos últimos 5 anos, os bilhetes dobrados, as noites contando nomes como se cada um pudesse encaixar um rosto ausente. As contas pagas com uma eficiência cansada, deslizarem como folhas secas ao redor de seus pés. A mulher que havia pronunciado a pergunta era pequena em estatura, mas não em presença. Havia nela um modo de firmar o olhar que vinha dos homens e das mulheres que aprendeu a olhar o mundo para proteger outra vida. Seus sapatos simples afundavam no tapete de entrada. A jaqueta de nylon, manchada de cafés e de pequenos concertos de última hora, destoava do brilho ao redor. Ela estava ali apenas para uma entrevista. Limpeza, arrumação, organização. Um emprego que pagasse para manter uma casa e manter Mia com um mínimo de segurança. Do outro lado do corredor, uma voz formal rompeu o silêncio, mas não foi ríspida. Foi uma voz que conhecia ordens e carinhos na mesma medida, e que sabia quando usar um e quando ceder. Você se chama Julia Fowler, certo? Eleanor Hartford apareceu na porta do escritório com a postura de quem nasceu sabendo o nome das casas. Era uma mulher alta, com cabelos brancos presos num coque perfeito e olhos que tinham visto gerações entrarem e saírem. O vestido era de tecido pesado, cortado com a precisão dos anos, e o anel no dedo parecido com uma pequena coroa. Quando sorriu, por um instante a formalidade deu lugar a algo mais leve, quase cuidadoso. Sim, senhora. Julia respondeu automática. A etiqueta do respeito que aprendera em empregos anteriores não a abandonava, porque era a ferramenta que tinha para atravessar portas. Eleanor caminhou em passos medidos até o retrato, como se revisse uma biblioteca. Parou, tocou o vidro com a ponta dos dedos, a pele, a velha mão que encostava nos mesmos objetos de uma vida inteira. Jacob, murmurou, mais para si do que para Julia. Havia um mínimo de surpresa, ou talvez de reconhecimento tardio. Meu neto. Julia sentiu algo apertar no peito. O senhor... Desculpe, eu não entendi. Ela tentou retomar compostura. Eu só vim para a vaga, não sei de família nenhuma. Eleanor voltou o rosto para ela, avaliando-lhe as palavras como quem pesa moedas. Fique. A ordem não teve rudeza, teve constatação. Venha para o escritório. Mrs. Thompson, a chefe dos funcionários, apareceu ao fundo com um bloco de anotações,
Um sorriso calculado que servia tanto para avaliar quanto para entreter. Suas sobrancelhas se ergueram. Oh, disse, como se fosse um comentário sem maior importância, mas seu olhar disse muito mais. O rumor era alimento. Na casa Hartford, tudo era observado. No escritório, cujas paredes tinham o cheiro de papel antigo e um pouco de limpeza em excesso, Eleanor pediu que Julia contasse a história do começo. Era estranha a sensação de ser vista naquele momento, como se contar revelasse algo que se não poderia voltar atrás. Julia falou baixo, sem teatralidade, escolhendo as palavras com a mesma precisão com que segurava Mia pela mão quando atravessavam a rua. Ele usou outro nome, Eric. Foi por algumas semanas, num verão. Nós trabalhamos num café. Conversamos, ele era engraçado, fazia planos como quem testa uma estrada. Depois sumiu. Achei que fosse dinheiro, alguma razão qualquer, mas sumiu. Falei com todo mundo que conhecia. Procurei, deixei mensagens. Não apareceu. Quando fiz o teste, contei à médica e ela disse que eu estava grávida. Eu tive a Mia sozinha. A voz de Julia não tremia muito. Tremia o suficiente para que Eleanor soubesse que ali havia cicatriz. Os olhos de Eleanor ficaram cálidos por um momento. Algo como compaixão. Algo como uma estrada que voltava a ser percorrida. 3 semanas. Ela disse, mais uma confirmação que uma pergunta. É isso? 3 semanas. Julia repetiu. Seus dedos circundaram o tecido do casaco como se precisassem de um ponto de apoio. Havia uma pausa que se esticou com o peso de 5 anos. Depois, Eleanor solicitou documentos, fez anotações, ofereceu um copo d'água com a cordialidade calculada de quem dirige uma casa inteira. Sua voz, quando voltou a falar, continha uma promessa que não era para Julia, era para a criança que a protegida. Traga a criança amanhã. Quero conhecê-la. Mrs. Thompson preparará um quarto de hóspedes. Não vou decidir hoje sobre contrato, mas... Ela fez um gesto que suspendia a possibilidade. Não quero que uma criança seja deixada sem um teto esta noite. Julia, que havia vindo imaginando buscar a casa e ir embora sem maiores expectativas, sentiu algo que não se atreveu a nomear. Alívio, talvez, ou medo substituído por outro tipo de medo. De entrar num mundo que poderia arrancar de novo o chão sob seus pés. No caminho para a saída, Kayla ligou. A voz da amiga soou familiar, um ponto de calor no telefone. Como foi? Kayla perguntou, e Julia quase sorriu. Kayla sabia das horas de trabalho noturno, das caixas empilhadas, das noites que Mia dormia tarde, das lições que transformavam frustração em piada. E a entrevista? A entrevista foi curiosa, Julia respondeu. Contou o essencial, a casa, o retrato, Eleanor, sem exageros. Kayla estalou um viso macio. Você congelou no corredor? Me mande a foto. Julia desligou sem mandar foto nenhuma. Não havia foto que traduzisse o golpe de ver um rosto que se parecia com uma ausência tão conhecida. Comente de que cidade você está assistindo, Julia pensou em dizer, lembrando as pequenas tentações do mundo moderno, aquela necessidade de marcar presença. Mas guardou a sugestão e prometeu que, se tudo desse certo, iria trazer Mia e algum tipo de calma para aquela noite. O prédio antigo em que viviam Julia e Mia cheirava a pão e a lençóis estendidos. Mia estava no quarto, empilhando bonecas como se organizasse um exército de papel e fita. Quando Julia entrou, a menina abriu os olhos grandes, esfregou-os e correu para os braços da mãe. O calor daquele abraço apagou por um segundo a imagem da casa grande, do corredor silencioso. Mia tinha cabelos cacheados que viviam numa rebeldia que Julia adorava. Mamãe, você foi na casa grande? Perguntou, como se fosse uma descoberta trivial. Fui, Julia disse, e vai ter bolo se você se comportar amanhã. Mia riu. Aquela risada tinha o poder de quebrar a tensão do dia, como se fosse um feixe de sol invadindo a sala. Na manhã seguinte, quando voltaram à mansão, Julia viajou num pensamento curioso. Quantas vidas caberiam naquele corredor onde o retrato estava pendurado? Quantas histórias começavam ali, terminavam em silêncio, aguardavam aplauso ou denúncia? Ela colocou Mia no carrinho com cuidado, ajeitou o cachecol da menina e seguiu passos que eram pequenos e cautelosos.
Mrs. Thompson recebeu-as com um sorriso que misturava a hospitalidade e a avaliação. Ela ficou encantada com o quarto, murmurou enquanto as conduzia. E temos uma escolinha aqui perto que a senhorita pode visitar. Mia explorou o quarto com uma seriedade de pequena exploradora. Havia cortinas pesadas que despencavam como cortinas de teatro, um tapete macio que fazia os pés parecerem flutuar. Júlia observou cada detalhe, o conjunto de chá infantil, os livros com capa ilustrada, a pequena caixa de música em forma de carrossel. Tudo era pensado para uma criança, e isso lhe doía e ao mesmo tempo lhe trazia um alívio que não sabia nomear. Eleanor apareceu de surpresa como se fosse um hábito checar quem entrava na casa. Dessa vez trouxe consigo um ar menos formal. Havia algo nas rugas ao redor dos olhos que aplacava a autoridade. Mia, venha cá. A menina hesitou um segundo e então se aproximou. Eleanor agachou-se. Os olhos encontraram os de Mia com uma ternura que não disfarçava a estranheza daquele momento. Uma neta que surgia de uma história que ninguém havia contado em voz alta. Você tem olhos parecidos com alguém da família, murmurou Eleanor, e havia tanto um reconhecimento quanto uma sombra de surpresa. Júlia ficou perto, como quem não quer que Mia seja tocada por mãos que não conhecem os limites, e ao mesmo tempo quer que Mia seja vista por olhos que consigam dizer se a criança está segura. Obrigada por nos receber, disse sincera. Eleanor fez um gesto quase imperceptível, um aceitar que era ao mesmo tempo oferta e acordo silencioso. Enquanto as conversas se desenrolavam entre canapés e xícaras, Mrs. Thompson começou a sussurrar pequenas observações que não eram apenas fofoca, eram mapas de uma casa. Tem fotógrafos no jardim de trás de vez em quando, disse, como quem avisa dos perigos de florescer em público. E a senhora Vanessa não perde uma festa, nem uma chance de aparecer em uma roda que a favoreça. O nome de Vanessa trouxe um tremor na sala, ainda que pequeno. Júlia ouviu uma palavra como quem escuta um sino ao longe, aviso de que havia forças alinhadas contra aquela possível mudança. E foi enquanto discutiam detalhes práticos, horários, pagamento, horários de refeição, que a porta do escritório se abriu com um som seco. Um homem entrou com passos que não eram apressados, mas que carregavam a certeza de quem está acostumado com portas que se abrem para si. Ele usava um sobretudo escuro, os cabelos austeros, as sobrancelhas marcadas. Havia no rosto uma linha de cansaço que falava de viagens longas, de decisões tomadas e depois abandonadas, de paisagens vistas de dentro de carros e aviões. Quando Jacob entrou, a sala inteira, de repente, percebeu. Não houve alarde. A casa inteira parecia reter o fôlego, como se tudo dependesse desse segundo. Eleanor se ergueu com a mesma rapidez de quem reconhece um som conhecido. Mrs. Thompson passou a mão pela gola, como quem ajeita uma cortina que está fora do lugar. Jacob olhou ao redor, e seu olhar encontrou o retrato. Ficou parado diante dele por um instante que se esticou, estranho, entre o silêncio e o ruído abafado das xícaras. Os dedos dele tocaram a borda da moldura, um gesto muito humano e tão esquecido num universo de recursos e relações públicas. O rosto no quadro e o homem diante dele eram em muitos pontos o mesmo, mas havia no olhar do homem vivo uma tensão que não cabia no sorriso perfeito da fotografia. Seus olhos desembarcaram no rosto de Júlia. A mudança foi quase imperceptível, de curiosidade a choque, de choque a algo que se parecia com reconhecimento tardio. Júlia, ele disse. A palavra saiu como se estivesse sendo testada na língua, como quem pronuncia um nome que vinha de um passado que agora se materializava diante. Júlia teve o tempo de registrar tudo, o leve tremor que percorreu os dedos de Jacob, o modo como seus olhos faiscaram ao perceber a presença de Mia, e a maneira como sua respiração mudou, como se o ar tivesse planejado algo novo para se fazer presente. Havia uma confusão ali. Não uma confusão de identidade, mas de escolha. Era a face de alguém que carregava decisões não vividas e que de repente via o resultado delas na forma de uma menina de 4 anos. Jacob, Eleanor disse, com a voz que misturava a reprovação e expectativa. Conheça Júlia. Ela estava nos contando a história. Ela não precisava terminar. Os nomes e os olhares já juntavam as peças. Jacob virou o rosto novamente para o retrato. O músculo na mandíbula dele tremeu, e por um segundo Júlia achou que ele buscava, em algum lugar do passado, uma certidão de heranças ou uma permissão. Ao invés disso, ele deixou escapar um nome, baixo, quase como uma confissão. Eric. A palavra abriu uma ferida e fechou outra. Júlia sentiu a verdade, a velha verdade,
expor-se. O homem diante dela havia usado um outro nome. Ela percebeu com uma clareza que doeu que não estava diante de um desconhecido. Estava diante de alguém que tinha escolhido se perder e agora, de alguma forma, reaparecera. As pessoas no escritório se aproximaram como atraídas por uma corrente elétrica. Mrs. Thompson cruzou os braços, os dedos batendo levemente, uma expectativa que precisava ser saciada. Kayla, por telefone na manhã anterior, teria batido palmas se estivesse ali. Mas a vida dá esse tipo de surpresas, não em palmas, mas em olhares que cortam. Jacob respirou fundo e finalmente falou, como quem tenta construir uma ponte com palavras frágeis. Julia, Ele parou, buscando algo que não vinha nas frases já praticadas por muitos arrependidos. Eu não sabia. Os olhos dele agora eram 2 fragmentos sinceros. Eu não sabia que... Julia sentiu o corpo aquecer com uma mistura de raiva e cansaço. Ela lembrava da noite em que a porta fechou e do som das chaves que nunca voltaram a girar. Lembrava das minúcias administrativas de criar uma vida sozinha, dos pequenos trunfos que se transformam em sobrevivência. Você não sabia, ela repetiu, a voz contendo uma lâmina. Ou você escolheu não saber. Naquilo, algo na expressão de Jacob mudou. Não havia defesa fácil, nem justificativa pronta. Havia somente o reconhecimento de que um nome diferente havia sido usado e que a escolha de partir não poderia mais ser escondida por polos e passaportes. Ele olhou para Mia, que engatinhava timidamente perto dos cortinados, e por um instante o homem que havia sido jovem demais para assumir a própria vida viu, talvez pela primeira vez, uma consequência de suas ausências. Elelanar fechou as mãos em frente ao corpo com a firmeza de quem assume as rédeas. Nós precisamos conversar, ela disse. Não era uma pergunta, era um aviso e uma convocação. E naquele instante, antes que qualquer resposta pudesse preencher o espaço, um repórter, ou alguém que parecia ter o hábito de saber demais, passou pela janela do jardim, viu as figuras pela janela translúcida e fez o gesto automático de quem saca o telefone. O murmúrio começou a se alongar como água derramando, pequenas ondas que iam tocar a casa inteira. Julia sentiu o mundo inclinar. Havia o som distante de câmeras, talvez apenas o tráfego, mas o efeito foi o mesmo. O mundo externo começou a se aproximar como uma maré. Jacob fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, havia uma decisão na linha de seu rosto. Eu não vim para causar dor, ele disse. Eu vim para entender, para ver Mia. As palavras eram simples, mas traziam consigo o peso de anos que não voltariam. Julia olhou para Mia e viu a menina confiante, mordendo o lábio ao explorar os cantos, alheia às engrenagens adultas que iam se pôr em movimento. Ela pensou nas noites em que fez promessas a si mesma sobre nunca mais permitir que ninguém tocasse o pouco que tinha. E por mais que seu instinto fosse erguer uma muralha, havia uma parte dela, pequena e cansada, que queria que Mia tivesse algo que Julia não poderia dar sozinha. A presença de um pai que aprendeu a existir de novo. Você não pode simplesmente aparecer e exigir, Julia disse firme. Existem regras. Você vai ouvir, vai explicar, vai provar que não sumirá de novo. Jacob assentiu, como se acreditasse que cada frase fosse uma pedra a ser colocada numa ponte. Eu vou, disse. Eu quero tentar. Elelanar observou a troca com os olhos de quem vê uma peça mover-se no tabuleiro. Então me conte sua versão. Agora. A demanda era clara, e havia implícita a noção de que essa casa tinha maneiras próprias de testar sinceridade. Jacob começou a falar. Falou de viagens, de estradas, de uma necessidade de se afastar que soava como desculpa, mas que carregava fragmentos de verdade. Falou de medo, medo de se repetir, medo de falhar da mesma forma que seu pai talvez já falhara. Medo de um nome que o prendia. Ele não pedia perdão com teatralidade. Falava com um indicador de humildade que não compensava o abandono, mas ao menos apontava para uma tentativa de explicar. Julia ouviu sem interpor retórica. Cada palavra dele era uma peça que precisava ser encaixada na vida que ela montara com esforço. Ela avaliava reclamações, mensurava o ardor das palavras por resultados. Não se tratava de um romance rápido, tratava-se de segurança para a menina. Quando Jacob terminou, o silêncio que ficou não era um final, era um compasso. Algo havia começado, e aquilo não poderia ser arrancado. A presença dele. Ele estava ali, em carne e osso,
e acaso o aceitava ou o expulsaria. Mas a partir daquele momento, as circunstâncias exigiriam acompanhamento. Julia saiu da casa com Mia nos braços, sentindo o peso não só da criança, mas do novo padrão que se instaurava. A caminhada de volta ao ônibus foi longa. O sol caía numa direção que fazia o dourado do asfalto cintilar de maneira suave, como se a cidade observasse com curiosidade. No peito, Julia sentiu uma mistura de receio e uma fatia pequena de esperança que se escondia e ria. Ela sabia que se algum cenário era provável, seria um de teste. Jacob teria que provar. O mundo iria bisbilhotar. Vanessa provavelmente reagiria, e Mrs. Thompson já planejava, em pensamento, os procedimentos. Mas naquela noite, ao ajeitar Mia na cama e dobrar as pequenas meias, Julia permitiu-se um pedaço de silêncio que não fosse vigilância. Ainda havia muitas perguntas sem resposta. Por que Eric usara outro nome? Por que Jacob sumira? Como explicar para Mia um homem que agora tinha pressa de concertos? Do lado de fora da janela, as luzes da mansão brilhavam como se fosse uma constelação de segredos. Julia fechou a porta do quarto com cuidado. Mia suspirou de leve e dormiu. Julia sentou-se no batente da janela, vendo a casa distante, e repetiu baixinho para si mesma as regras que impusera. Manter limites, exigir consistência, proteger Mia. E sabendo que as promessas dos adultos valiam tanto quanto o ar, ela guardou suas defesas para as horas necessárias. No dia seguinte, quando o sol ainda aquecia o ar, Jacob voltou ao corredor do retrato. As lentes que já conheciam a casa, as opiniões prontas, talvez as futuras manchetes, tudo parecia formar um ruído que alguém precisava domar. Ele parou diante da moldura uma segunda vez, como se o quadro contivesse algo que o libertasse e o prendesse ao mesmo tempo. As palavras que saíram foram poucas, mas simplesmente verdadeiras. Eu vou tentar. Pela Mia. Naquele momento, quase como um acorde final, alguém tocou a campainha do portão. Era uma figura que não esperava ser anunciada, mas que o mundo agora insistia em trazer. Um repórter com um bloco de notas pronto para registrar cada falha, cada gesto. O corredor ficou estreito, os olhares convergiram, e a história que Julia pensou ser apenas mais uma reviravolta de sua vida modesta transformou-se subitamente numa peça pública. Ela sentiu a urgência de escolher linhas, proteger a filha ou enfrentar o turbilhão. Escolheria os dois, porque era o que sempre fizera. E enquanto as primeiras palavras do repórter iam formando-se no ar, Jacob deu um passo em direção a Julia com a determinação de quem aceita que não bastam boas intenções. Ele não prometeu milagres, prometeu presença. A promessa pairou entre eles como algo frágil e novo, e por isso mesmo, perigoso. A casa observava como um organismo vivo, respirando. Lá fora a cidade a seguia, com suas rotas de curiosidade e notícias por nascer. Dentro, Mia dormia. E naquele intervalo, entre passos e palavras por dizer, início de uma decisão que mudaria todas as noites seguintes, a vida dos três, a mãe que aprendeu a sustentar-se, a menina que desconhecia heranças de silêncio e o homem que voltava para consertar os próprios caminhos, começava, lenta, a se redesenhar. O repórter do portão conseguiu só meia imagem, o vulto que saía no vidro, o semblante tenso de Jacob, um pedaço do casaco de Julia, e já havia aberto a torneira das novidades. Em minutos, o jardineiro viu uma lente que brilhava além das árvores. Em menos tempo ainda, alguém apareceu com um telefone apontado, furtivo, como quem colhe fruto proibido. Era o começo do barulho que aquela casa conhecia bem. Relatos, especulações, o tilintar das bocas julgadoras que se alimentavam de histórias alheias. Julia sentiu o corpo todo ocupar uma decisão que vinha de antes, de noites de amamentação, de contas dobradas no balcão da cozinha. Proteção era o verbo que ela conjugava mais do que qualquer outro. Manteve Mia junto ao corpo e caminhou até Jacob com passos curtos, medidos. Não seria dela transformar aquele momento em espetáculo. Se você quer ver a Mia, vai ser do meu jeito, disse, baixa, com a autoridade natural de quem não delega a segurança da filha, a paladar de novidade. Jacob olhou para ela com os olhos carregados de anos. Eu entendo, respondeu. E eu aceito as regras. Ele engoliu algo que poderia ter sido uma promessa e deixou que as ações falassem. Posso ficar enquanto conversamos? Elanar, que observava com uma distância que não era indiferença, fez um gesto que poderia ser sim ou talvez. A casa já decidira que a presença dele necessitava supervisão.
Os dias seguintes se abriram como páginas que não sabiam se deviam ser folheadas. Jacob apareceu com uma sinceridade tão crua que a mídia a transformou em notícia. Misterioso herdeiro volta para assumir paternidade. Vanessa, na outra ponta da linha, soube pelas redes antes de qualquer conversa. Sua presença pública era um arranjo de cenas e aparições. Quando soube, apertou os dentes e marcou espaço ao lado do nome de Jacob como quem possuía direito de defesa. As primeiras visitas eram monitoradas. Mrs. Thompson anotava horários, ajeitava os travesseiros do quarto de hóspedes e fazia comentários que tinham a precisão de quem conhece os atalhos de uma casa grande. Ele tem jeito, mas precisa aprender a calçar luvas, dizia, referindo-se a fragilidades sociais mais do que a qualquer questão prática. Kayla ligava toda tarde, enviava emojis de força, lembrava que Julia não precisava bancar heroína sozinha. Julia respondia com poucas palavras. Havia uma economia de emoções que era também uma estratégia. Então veio a tarde em que tudo saiu de ritmo. Mia acordou quente, o corpo pequeno tensionado, a pele rubra como fruta madura, e o choro que não vinha no tom costumeiro. Não era birra, era dor. Julia sentiu o estômago soltar-se num nó. Medi termos numa sucessão de ações rápidas que a prática ensina. Toalha úmida na testa, copo d'água, telefone. Elanar, que estava na casa, apareceu com a prontidão de quem tem recursos e não se envergonha de usá-los. Ordenou que chamassem o médico. No hospital, a luz branca parecia amplificar a fragilidade de Mia. Dr. Peterson, que apareceu com um jaleco sem estardalhaço, falou com calma. Febre alta, precisa de hidratação, observação. O corredor do pronto-socorro transformou-se num teatro de pequenos gestos. Jacob segurando a mão de Julia, a firmeza daquela palma sobre a dela como se quisesse transmitir promessa. Mrs. Thompson organizando nomes nos formulários com a eficiência que aprendia no ofício de manter casas em ordem. Kayla chegando, olhos marejados, mas gesto prático de quem traz café e cobertores. Enquanto as enfermeiras colocavam uma linha intravenosa na mão minúscula de Mia, Jacob ficou parado, olhando. A cena do homem que havia ausentado-se por anos e agora aprendia a esperar ao lado de uma maca infantil teve pela primeira vez o gosto de reparo. Ele segurou a pequena mão de Mia quando ela tremia. Havia uma gentileza nova, quase tímida nos seus movimentos, que não tentou preencher o passado com palavras vazias. No hospital, palavras serviam pouco. Era o calor da presença que começava a contar. As horas até o diagnóstico foram longas, cheias de exames simples e de olhares que se cruzavam. Dr. Peterson falou de uma infecção viral que precisava apenas de cuidado e repouso. Nada que não fosse tratável, nada que justificasse pânico, mas o suficiente para exigir atenção. Hidratação e observação. Voltamos a acompanhar ao longo do dia. A rotina hospitalar devolveu, aos poucos, uma respiração mais calma a todos. Quando Mia finalmente dormiu, exaurida, Jacob encostou a testa na dela, como quem dá um último gesto de vigília. Julia observou, com um misto de surpresa e relutância. O homem que se inclinara sobre sua filha com preocupação não era apenas alguém que disse "sinto muito" em voz alta. Era alguém cuja culpa começava a se traduzir em presença. Mas presença não é sinônimo de perdão automático. Julia guardava no peito uma série de regras que serviam para manter a integridade da filha. Aquela noite, porém, ela admitiu para si mesma que, por ora, Mia precisaria de toda a verdade que os adultos conseguissem oferecer. A história da paternidade, quando revelada ao público, virou um espetáculo com vilões e heróis indiferenciados. Jacob convocou uma coletiva curta, não para limpar o próprio nome, mas para não deixar que rumores criassem versões piores da realidade. Ele falou de arrependimento, de ausência. Eu errei, e eu estou aqui para reparar, não para inventar justificativas. As câmeras focaram o rosto delimitado por rugas novas. Vanessa estava presente, com o olhar gélido de quem sente a própria posição ameaçada. Elienar, ao lado de Jacob, mantinha a compostura, firme como uma rocha. Havia em seu gesto a aceitação condicionada à verdade. O impacto da fala se traduziu em manchetes, em cliques, em comentários. Algumas pessoas sustentaram que Jacob estava sendo injusto com Vanessa por confessar em público. Outras gritaram por recompensas e punição. Julia leu manchetes no celular quando Mia dormia, sentindo que estava sendo arrastada para um tráfego que não escolhera. Mas havia uma vantagem prática.
O reconhecimento público da paternidade trouxe, por tabela, uma barreira. Agora existia um registro social que dificultava o desaparecimento casual de Jacob. Era, de certo modo, um escudo que ela aceitou por pragmatismo. Por recomendação de segurança, e porque Eleanor decidira por fim que a presença de Mia na mansão seria a opção mais segura enquanto as ondas midiáticas passassem, Julia e Mia mudaram temporariamente de apartamento. O quarto de hóspedes foi preparado com cuidado. Cortinas que abafavam o ruído, um pequeno berço que lembrava o primeiro que Julia tinha comprado, uma pilha de livros infantis com capas que cheiravam a tinta nova. A mudança veio com seu próprio conjunto de emoções. Era um alívio prático e uma invasão simbólica. Julia se permitiu sentir as duas coisas ao mesmo tempo. A rotina que se instalou nas semanas seguintes tinha uma cadência estranha, parecida com uma partitura nova que os instrumentos mal conheciam. Jacob aparecia pela manhã, às vezes com pressa, outras com deliberada calma, e tentava acertar rituais que Julia estabelecia. Aprender a lidar com fraldas, mesmo que Mia já não as usasse mais, era um teatro de tentativa e erro. Ele queimou panquecas em uma manhã de domingo, confundindo açúcar com sal numa pressa de acertar. Em outra ocasião, derrubou um pote de tinta tentando pintar um desenho com Mia no jardim. A nome de porcelana do canteiro teve um encontro com o cortador de grama que terminou em uma queda cômica, arranhão no ego e uma gargalhada, a primeira verdadeira que Mia deu naqueles dias. Mrs. Thompson, com seu jeito que mistura crítica e carinho, observava e fazia comentários que tinham o calor de quem cuida de casas e, de algum modo, de casamentos em potencial. Ele tem boa vontade. É frágil, sim, mas a vontade conta, dizia enquanto ajeitava a almofada da sala. Keila visitava com a regularidade de uma lua fiel. Trouxe caixas de roupas, um pacote de fraldas que já eram apenas lembrança de um distanciamento maior, mas sobretudo uma voz que dizia: "Eu estou aqui, e se der errado, você não estará sozinha." Os pequenos triunfos de Jacob não eram grandes gestos, eram pagamentos de uma dívida invisível por meio de atos repetidos. Ele leu para Mia todas as noites, tropeçando nas vozes dos personagens, inventando trejeitos, guardando as histórias debaixo do braço quando saía. Um dia, para surpresa de Julia, encontrou um livro antigo de contos e começou a memorizá-lo para impressionar a menina. Em silêncio, ele fazia o que palavras não consertam. Aparecia. Em uma tarde em que os lados do jardim exalavam cheiro de terra revolvida, Eleanor ordenara que cuidassem do gramado para uma pequena recepção doméstica. Jacob subiu ao escritório da família e, folheando caixas, encontrou um envelope antigo. Estava endereçado a ele, com a caligrafia firme do pai, morto anos antes, cujo nome carregava a sombra que o jovem sempre descrevera. Era um bilhete curto, escrito numa caneta que tremera em momentos sentenciosos, algo como instruções de vida, mais do que consentimento para qualquer fuga. "Meu filho", dizia, em parte, "o mundo vai te pedir coragem e vai tentar forjar teu caráter com medos. Não confunda identidade com ausência." A carta não justificava a partida, mas ofereceu janela para entender que, na casa Hartford, havia fantasmas que ensinavam o jovem a evitar repetir erros. Jacob leu as palavras com as mãos que tremiam, como se a tinta fosse capaz de tocar o que o silêncio havia coberto. Ele levou a carta a Julia numa tarde chuvosa, os dois sentados na cozinha com um chá que esfriava. "Ele me empurrou para longe por medo", Jacob disse, falando com honestidade dura. "Meu pai achava que me fazer partir era me salvar de repetir o que ele fez. Eu confundi fuga com liberdade. E agora, quando olho para Mia, sei que não posso mais escolher a fuga." Julia ouviu e sentiu algo parecido com compaixão. Compreender não é absolvição. Ela deixou que a carta fosse apenas mais um elemento na vasta coleção de motivos. "Entender não cura", respondeu. "Você agora precisa provar que ficará." A resposta não era um ataque, era defesa. Com o passar dos meses, a presença de Jacob foi se tornando parte da paisagem. Ele foi contratado para colaborar com algumas atividades na fundação que a família mantinha. Nada que parecesse um emprego costurado por press release, algo prático que permitia que ele permanecesse na cidade. Trabalhar junto a Eleanor e a outros permitiu que o homem aprendesse disciplina e rotina,
e, sobretudo, que demonstrasse responsabilidade diante de pessoas que, antes de tudo, exigiam coerência. Vanessa reagiu a cada passo com a energia de quem sente perder algo construído com esforço público. Em algumas ocasiões, ela tentava usar o tribunal das opiniões para conseguir espaço. Em outras, aparecia em eventos da família com uma aparência de normalidade que precisava ser mantida. Mas havia dias em que seus comentários eram lâminas escondidas em brindes educados. Não era uma vilania escancarada. Era o medo do que se perde quando a história de vida que ela imaginava sai de cena. Julia a reconhecia. Vanessa não buscava ferir gratuitamente. Buscava reafirmar um lugar. Era lamentável para todas as partes, mas também humano. O teste de tensão maior veio numa tarde em que se organizava um pequeno coquetel beneficente na casa, uma oportunidade para Jacob mostrar que conseguia manter um espaço público sem tropeços piores. Vanessa apareceu com um sorriso calculado, cumprimentou Eleanor com a facilidade de quem tem anos de convívio, e em seguida procurou Jacob com uma pergunta que soava cordial e fria. Como você pretende conciliar sua nova vida pública com a responsabilidade que teve comigo? A pergunta teve público, teve câmeras próximas, teve o tipo de tecido social que corta devagar como navalha. Jacob poderia ter respondido com ira. Em vez disso, respirou e sua resposta foi simples. Estou aqui por Mia. O resto é consequência. A frase, tão pura e quase infantil na sua verdade, teve o poder de desarmar os que aguardavam um escândalo. Vanessa saiu sem provocar um embate direto, não porque desistira, mas porque percebeu que a estratégia de ataque público não ganharia sozinho. A vida de Jacob estava se tornando um testemunho de mudanças mais discretas que falavam mais alto do que gritos. Julia observava tudo com a cautela de quem nunca perde de vista que qualquer presença pode virar ausência. Mas havia algo que crescia em sua confiança. Não um perdão súbito, mas uma avaliação baseada em atos. Cada manhã que Jacob aparecia, cada lição que ele aprendia, cada cuidado que mostrava, eram pontos acumulados numa conta que ela esperava um dia seria suficiente para permitir que não precisasse mais vigiar cada gesto. O verdadeiro teste, no entanto, veio não da imprensa nem de Vanessa, mas do coração de Mia. A menina, com seus 4 anos de curiosa e exigente ternura, começou a chamar Jacob de tio por um tempo, depois de amigo, até que numa manhã clara de primavera, agarrou a mão dele e disse sem cerimônia: "Você é meu papai?" A pergunta direta exigiu uma resposta que não poderia ser apenas um gesto público. Jacob, com lágrimas que surgiam de uma simplicidade que não cabia em artimanha, respondeu: "Se você me deixar ser, eu vou ser." Era a promessa de quem entendia que a paternidade se prova no dia a dia. Ao longo dos meses seguintes, houve lições práticas que funcionavam quase como provas de fogo. Jacob errou, riu e aprendeu. Ele descobriu que Mia gostava de maçã fatiada em palitos e que subir escadas com ela no colo exigia calçados adequados. Brincaram de fazer casas de cobertores no sofá. Ele a ensinou a assoprar as velas com cuidado, a observar como o vapor do chocolate no inverno parecia nuvens pequenas. Em noites frias, quando o silêncio exigia vigilância, Julia via os dois deitados no tapete, Jacob lendo com voz arranhada e Mia batendo palminhas no final de cada história. A cena feriu-a de uma maneira que não destruiu seus limites. Pelo contrário, reforçou a noção de que aquilo era trabalho e não prêmio. Houve ainda dias de dúvida. Um telefonema noturno em que Jacob sumira por algumas horas após um compromisso, uma semana em que não apareceu, um fim de semana em que suas promessas foram planos e vazias. Cada falha reativava as defesas de Julia. Ele nunca negou esses episódios. Ao contrário, assumiu cada erro com humildade e procurou reparação. Em uma ocasião dessas, quando o silêncio entre eles teve o tamanho de uma parede, Jacob escreveu uma carta longa, de mão, sem e-mails corporativos, e pediu que ela a lesse quando pudesse. A carta foi lida à noite, com Mia dormindo ao lado, e trazia confissões de medo, descrições de como era acordar com o rosto de uma filha desconhecida e imaginar o que poderia ter sido se tivesse escolhido diferente. Era uma exposição de vulnerabilidade que não agarrava a culpa como desculpa, mas como ponto de partida. Algumas semanas depois, a família enfrentou o teste maior. Vanessa, algo desesperada, procurou uma manchete que a colocasse novamente no centro. Não era apenas por vaidade. Havia um cálculo de futuro, de status que ela acreditava que não poderia perder.
Ela tentou, numa fala pública que coincidiu com a inauguração de um evento da família, provocar Jacob com acusação persistente, insinuando que sua paternidade era um truque de marketing. O público se dividiu, as câmeras buscaram reação. Jacob respirou mais fundo do que o olhar alcançava e, diante de pessoas que esperavam o espetáculo, simplesmente disse: "Eu não preciso justificar meu amor por Mia. Ela é minha prioridade." A frase foi curta, clara e impossível de desmontar. Vanessa saiu com o sabor amargo do ataque que não pegou. Aquele momento foi, para muitos, o ponto em que a narrativa mudava de tom. Não que o barulho cessasse. Fãs de fofoca continuaram nas redes e havia quem ainda torcesse por um escândalo. Mas a consistência de Jacob, somada à certeza de Julia em não ceder fantasia por manipulação, foi mudando o cenário. Ele não virou um pai perfeito, virou um pai presente, e isso, numa vida marcada por ausências, foi o bastante. E então veio o dia em que Jacob, num gesto que não foi apenas público, resolveu pedir algo mais. Não foi uma tentativa de comprar perdão, nem uma cena para a imprensa. Foi uma construção lenta, feita de aquisições simples, horas de presença, compromissos mantidos, bilhetes deixados na cozinha. Ele conversou com Eleanor, pediu conselhos discretos, ouviu o que a mulher de juízo tinha a dizer. Chegou a Julia uma manhã com um olhar carregado e uma caixinha pequena no bolso do sobretudo. "Eu não quero que você diga sim porque acha que é o melhor para Mia", começou, com a sinceridade que os pequenos atos já haviam patenteado. "Eu quero que você diga sim se for para construir algo que você acredita que pode durar, por nós três." Julia levou o tempo. Não era uma recusa por capricho, era prudência. Propuseram um noivado discreto primeiro, um período para mostrar que as intenções se mantinham. Jacob concordou sem drama. O gesto, naquele contexto, apareceu como algo natural. Um homem que aprendeu que a grandeza do compromisso reside em pequenas fidelidades. A realidade também trouxe um momento de prova que nenhum dos ensaios previra, uma enfermidade temporária na família Hartford. Eleanor, em um susto de saúde menor, precisou de cuidados hospitalares e por um tempo quem estava presente a ajudou. Jacob foi o primeiro a chegar ao hospital naquela manhã. Permaneceu como suporte, não como protagonista. Ele mostrou-se capaz de cumprir tarefas domésticas que não estavam escritas nas fichas de mídia. Fez chá, anotou remédios, conversou com o médico. Eleanor, observando o homem que a carta do pai havia empurrado para longe anos antes, fez algo que ninguém esperava. Segurou-lhe a mão numa madrugada e disse, com voz rouca de emoção: "Você está se recompondo." A benção discreta de Eleanor foi um selo que valia mais do que qualquer editorial. Com o tempo, e depois de meses de provas públicas e privadas, Jacob fez um pedido que não precisava da grandiosidade de uma reportagem. Num fim de tarde de verão, no jardim onde tantas conversas já aconteceram, com Mia correndo entre as flores e Eleanor sentada próxima, Jacob ajoelhou-se sem cena prévia e abriu a caixinha. A simplicidade do anel refletia o cuidado que ele aprendera. Não era um símbolo de status, era um objeto que queria representar continuidade. "Julia", disse, "eu não mereço que me confie tudo agora, mas quero ter a chance de ser merecedor. Casa comigo?" Não por convenção, mas por escolha. As palavras foram pequenas. O silêncio que se seguiu teve a espessura de anos. Julia olhou para Mia, que observava a cena com o sério interesse de quem vê as peças do mundo se moverem. Ela pensou nas noites sozinha, nas comunidades de apoio, nas promessas que o mundo faz com tanto ar. Pensou também nas mudanças que já havia visto, não milagres, mas atos repetidos que alteram o curso de uma vida. Levantou-se e, num gesto que revelou mais do que palavras, pegou a mão de Jacob e disse: "Sim, mas vamos devagar. Por Mia e por nós. E se eu tiver de lembrar você das suas falhas, que eu também me lembre das minhas." Riram os três, Mia com um chute ansioso que parecia abençoar o momento, Eleanor com um suspiro que foi quase alívio, Jacob com o rosto inundado. A notícia do noivado foi recebida com variações previsíveis, aplausos, comentários piedosos e quem torceu e quem não torceu. Vanessa, em seu próprio universo de escolhas, reagiu com um distanciamento público. Não era humilhação escancarada, apenas um recuo que a própria história pedira. Em vez de teatro, houve um casamento íntimo,
com flores brancas que cheiravam a sexta-feira simples e um bolo feito pela chefe da casa. A cerimônia aconteceu em silêncio brando no jardim, com Eleanor presenciando com majestade maternal, com Kayla chorando discretamente ao lado do banco onde estavam dispostos livros infantis. Mia foi quem ofereceu as alianças, como quem entrega um mundo a um adulto pela primeira vez. Nada naquele casamento foi perfeito, porque a perfeição não se acredita mais quando se vive. Houve pequenos tropeços, uma teia de aranha que colou no véu de Julia, um beabá de palavras que Jacob esqueceu por nervosismo, um convite de se perdeu e trouxe risos ao final. Mas o que Alice selou foi o compromisso de quem sabe que amor não é suficiente sem persistência. A festa teve sorrisos sinceros, pratos que queimaram sem que alguém julgasse, e a sensação palpável de que 3 pessoas, cada uma com seu passado, haviam decidido compartilhar um futuro. Na semana que se seguiu, a vida continuou. Julia manteve regras firmes. Jacob manteve a presença. Mia continuou a acordar cedo e pedir suco de laranja. Kayla continuou a aparecer com receitas que ninguém pedia, só para alegrar. Mrs. Thompson, como sempre, manteve o equilíbrio entre crítica e acolhimento. Eleanor tornou-se uma espécie de bússola moral, discreta e firme, que lembrava a todos que pertencimento se ganha com trabalho. E assim a história foi se descendo. Não uma narrativa de redenção instantânea, mas uma sequência longa de atos que, acumulados, transformaram possibilidades em realidade. A mídia, que no começo parecia faminta, passou a acompanhar com menor sanha. As vozes que antes pediam espetáculo encontraram nos anos seguintes outros vocábulos com que se ocupar. Vanessa seguiu seu caminho com dignidade própria, decidindo por fim que seu tempo seria melhor gasto em projetos que a realizassem sem depender de um relacionamento. Os dias não ficaram isentos de lembranças ou de dor. Havia momentos em que Julia sentia ressurgir a antiga vigilância, e ela exercia esse direito. Não era amnésia, era escolha consciente. Jacob também tropeçava, confessava, reparava. Era um processo sem fim. Mia cresceu com a segurança de quem tem 2 adultos presentes e com o privilégio de ver que mesmo entre erros há vontade de consertar. Anos depois, quando Julia lavou as mãos e observou Mia correndo pelo jardim com o mesmo gargalhar que um dia derrubou todas as resistências, ela pensou sem orgulho e sem vergonha. Que sorte a ter uma filha que exige a melhor parte de você. Ao lado dela, Jacob raspava a barba no espelho da manhã, e ao se virar, sorriu como quem guarda uma promessa que aprendeu a honrar. Eleanor, sentada com o chale, olhava o mundo com paciência, como se as gerações, cedo ou tarde, encontrassem seus próprios modos de superar falhas. Houve uma tarde em que Julia encontrou, novamente, no corredor dos retratos, aquela fotografia emoldurada que dera início a tudo. Olhou para o rosto do homem que fora conflito e por um segundo viu não apenas o homem num terno, mas o anúncio de uma história que se tornara mais complexa do que parecia. A moldura de ouro continuava a absorver a luz, mas agora refletia também o brilho de uma família que se recompunha, passo a passo. Na vida cotidiana, as provas continuaram. Pequenas emergências, contas a pagar, o trabalho que demanda paciência. Mas havia uma nova coordenada, a percepção de que perdões não são entregues como troféus, nem as transformações são consumidas por manchetes. Eram, ao contrário, sementes que precisavam de cuidados diários. Julia sabia que não existiam soluções mágicas, sabia também que havia espaço para crescer. E nisso, talvez, estivesse a melhor sorte, a de reescrever um destino com a coerência de quem não abandona os próprios filhos. Quando, numa noite calma em que as luzes das janelas pareciam mapas que apontavam para dentro, Julia colocou Mia na cama e ficou observando a menina dormir. Ela sorriu. A menina suspirou e virou-se, segurando uma boneca. Jacob entrou no quarto com 2 copos de leite quente. Ele se aproximou, deixou um beijo na testa da filha e, como fazia há anos, sentou-se na cadeira ao lado da cama. "Obrigada", murmurou, olhando para Julia, sem grande eloquência, mas com verdade. "Por vir", respondeu ela, sem promessa de esquecimento, mas com reconhecimento. E naquele instante, mais do que qualquer gesto formal, ficou claro que a escolha era pelo cuidado. Um contrato silencioso que as 3 almas, naquele quarto, renovavam noite após noite. Se esta história tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais narrativas como esta. Obrigada por ouvir.